Senhor Deus colocou em meu coração para falar sobre a provisão que vem dele. Como tema, nós temos a provisão vem do Senhor. Aleluia. Vamos ler então em 2 Reis 6. Versículo 5, que diz assim. 2 Reis 6, versículo 5. E sucedeu que, derribando um deles numa viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Quero ser somente um canal em tuas mãos. Usa-me, Senhor, é o meu clamor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. A provisão vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ao ler esta passagem, aonde Eliseu faz flutuar o machado que estava no Rio Jordão, eu entendi que a provisão do Senhor para as nossas vidas, ela se dá em meio às circunstâncias na qual nós não poderemos entender. E de manhã, quando eu fui levar meu filho ao colégio, ele me perguntou assim: mãe, qual o tema? E eu falei rapidamente a ele, e ele disse assim: mãe, mas o ferro é pesado. Como que vai flutuar na água? Aleluia. E eu falei para ele: milagre. Deus faz milagres. E na verdade, uma criança de 9 anos me fez essa pergunta, e nós vemos que a provisão para todas as situações vem do Senhor. Vem do Senhor. E aí, então, eu, preparando a mensagem, procurei ver um pouco mais sobre a vida do profeta Eliseu. E algo especial eu pude ver que verdadeiramente ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor do profeta Elias. E eu fiquei meditando o que levaria o Senhor a escolher a este jovem que trabalhava para o seu pai. E eu pude observar nas Escrituras que Eliseu era aplicado às questões espirituais. E Elias, gostou de ver essa posição dele. Creio que ele deveria, quando o profeta Elias ia fazer a sua obra missionária naquelas terras, e o seu pai, o pai de Eliseu, era um homem que tinha posses. Pelo que nós podemos ver pela história, era um homem muito próspero naquela região. E o profeta Elias ficava hospedado na casa de seu pai. E o profeta Elias observava que ele era um jovem que obedecia ao seu pai, era um jovem aplicado no serviço que ele fazia, ele desempenhava para o seu pai. Naquela época ali, creio que ele era um jovem que fazia uma diferença, né? Ele, embora o seu pai tivesse uma condição boa, ele estava trabalhando, ele estava produzindo mais. Ele poderia ficar festejando, mas ele estava trabalhando. E seu pai, Safate, deixava-o cuidando ali, então, das suas riquezas. E a chamada do Eliseu, ela veio de Deus. Deus
falou ao profeta Elias: olha, prepara esse jovem. Nos dias de hoje, o Senhor nos disse: olha, prepara esse jovem. Aleluia. E Deus, então, em 1 Reis 19:16, fala ao profeta Elias para que unja o Eliseu como profeta no lugar dele. E quando Elias convida Eliseu a ser um dos seus seguidores, Eliseu não pensou duas vezes. Simplesmente disse: olha, deixa ele lá me despedir e vou contigo. Então ele foi lá, ele fez uma festa, fez uma farofa, convidou os amigos, se despediu e foi de boa vontade. Ele foi feliz, alegre e prestando atenção, porque ele queria aprender tudo. E entre os rapazes que estavam acompanhando, ele era o que mais se aplicava. Quando foi revelado que Elias iria ascender aos céus, iria ser arrebatado, ele logo pensou: eu preciso estar com ele, eu quero este momento, eu quero esta porção dobrada. E aí ele pediu ao profeta Elias. E ele então, o profeta Elias não queria que ele fosse com ele, que visse aquele momento. Por 3 vezes insiste com ele para que ele fique, mas ele fez questão de ir. E quando Elias então é tomado, carruagens e cavalos, e cai a sua capa, ele entende ali o mistério que se serviria para a vida dele. E ele pega aquela capa e ele vai em retorno, coloca aquela capa sobre o rio Jordão, e aquele rio então se abre. E aí ele entende que todo aquele poder que Deus havia jorrado sobre a vida de Elias estava também sobre a vida dele. E a partir dali então ele sabia que ele teria uma jornada grande, uma caminhada grande para realizar. Aleluia. E quando ele retorna, as pessoas ficam: mas cadê o Elias? Cadê ele? Contam como sucedeu e imagino que as pessoas ali não acreditavam que o que tinha acontecido e queriam mandar 50 soldados para procurar naquela região com relação a achar o corpo do profeta Elias. E eles diziam: não precisa, não mande. E aí por fim ele falou: olha, então pode mandar. E foi e não acharam. E viram então o que o Eliseu estava falando era real. E aí eu entendo por que lá em 2 Reis 3, quando os espíritos profetas estavam ali e vendo que o espaço estava pequeno, eles vão até o profeta Eliseu e sugestionam: olha, o local está estreito, nós precisamos alargar, vamos para descer ao Rio Jordão, pegar ali estacas para ampliarmos o lugar. Porque o profeta Eliseu já havia sido testado. Eles já sabiam quem era o profeta Eliseu. O profeta Eliseu já havia realizado alguns milagres. Mas não era assim lá no início, quando ele teve que provar. Verdadeiramente, quando a capa desceu, a porção dobrada estava sobre ele. Aleluia. Ele fala a palavra que alguns meninos lá em 1 Reis, eles, de pequena estatura, eles começaram a zombar de Eliseu. Eliseu nos fala a palavra que era calvo, e eles começaram a zombar: sobe, calvo, como fazendo uma referência. Ele falou que ele ia subir, então vá também ele subir. E aquilo, pela história, nós vemos que isso estava acontecendo por vezes.
estavam zombando dele por meses. E aí teve uma hora que ele então os amaldiçoou em nome do Senhor. Duas ursas saíram então e atacaram aqueles 42 meninos de pequena estatura. E a partir daí então nós podemos ver pela história que aquele homem passou a ser respeitado enquanto sucessor do profeta Elias. E quando lá em 2 Reis 6 nós vemos que eles foram pedir, ide, podem descer no rio, podem alargar a estaca, alargar, ampliar o local. E sabiam que Eliseu tinha toda uma intimidade com Deus. Eles então pediram, um pediu assim, olha, vem conosco, vamos lá. Porque eles sabiam que o profeta Eliseu, estando com eles, a bênção seguiria ali com eles. E o profeta Eliseu representa em nossos dias o nosso Deus. Então nós temos que dizer ao Senhor, olha, vem comigo nessa situação. Eles não queriam ficar sós. Eles queriam a presença do profeta. E hoje nós precisamos ter essa atitude também, Senhor, vem comigo. Se puderes estar comigo, eu vou. Se não puderes estar comigo em tal situação, em tal circunstância, não me permita ir. Aleluias. Aleluias. E Eliseu foi. E eles começaram então a cortar. E um daqueles jovens diz, olha, ai meu Senhor, ele perdeu um machado que ele havia pedido emprestado. Dá para sentir a dor dele. Ai meu Senhor. Ai meu Senhor. Aquela ferramenta não era dele. E era uma época onde um machado era algo de muito valor, era algo muito precioso, muito caro. E aí nós vemos que o ferro, o machado, ele estava servindo para cortar, moldar de certa forma, para ampliar. Era uma ferramenta forte para o trabalho, para transformação naquele objetivo ali. E a ferramenta que o Senhor tem nos dado para ampliar a sua obra na face da terra, ela deve ser bem cuidada. Aleluia. Nós podemos observar também em Mateus 25, de 14 a 30, quando se fala ali sobre os talentos, que são os dons que o Senhor distribui a cada um de nós. E quando o Senhor, nessa passagem de Mateus 25, 14, de 14 a 30, vai fazer uma viagem longa, ele chama os seus servos, dá 5 talentos a um, dá 2 a outro e 1 para o último. Então a palavra que ele deu segundo as possibilidades de cada um. Ele sabia que ao dar 5 talentos para aquele, pelo desempenho que aquele servo vinha realizando, ele sabia que aquele servo ia cuidar bem. O que deu 2 e ao que deu 1. Mas nós vemos que o que recebeu 5, ele produziu, ele fez de tudo para dobrar. De 5 passou a 10, o de 2 dobrou também, e o de 1 mostrava a palavra que ele temia demais ao seu Senhor. Ele preferiu enterrar
Senhor demorou a chegar. Uma viagem longa. E quando esse Senhor chega, ele vai. Um me produziu mais 5, outro mais 2 talentos. E este não me produziu nada, enterrou o talento. E fala, olha, servo mau. E no nosso mundo, nós vemos na esfera espiritual que o Senhor tem pressa em avançar, pressa em salvar almas, pressa em transformar. Porque o nosso Deus, Ele é justo. Suas criaturas precisam ter acesso à palavra, ter acesso à transformação. E esse machado que é perdido no Rio Jordão, e esse rapaz então ele volta-se para o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu então corta um madeiro e joga sobre aquele rio o machado, no tubo. Nós podemos observar que se nós nos colocarmos aos pés do Senhor, na jornada da nossa caminhada com o Senhor, do ampliar das estacas do Senhor, do ampliar da obra do Senhor, em qualquer momento, por qualquer circunstância, que algo se perca, que algo não dê tão certo como se planejou, nós temos a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que morreu na cruz do Calvário, simbolizando esse madeiro que foi jogado. E quando clamamos ao Pai, o Senhor Jesus, Ele resgata o que se havia perdido. Resgata os talentos, resgata os dons, resgata vida, para que essa ferramenta continue a trabalhar, para que essa ferramenta continue a dar forma, para que a sua palavra continue a avançar. Biblicamente nós vemos a importância do evangelismo, a importância, porque nessa passagem de 2 Reis nós vemos que o local estava estreito, já não comportava mais. É como se a nossa igreja não comportasse mais, e nós tivéssemos que ampliar o tempo, ampliar. Tem muita gente precisando alargar mais pessoas estão se interessando, mais pessoas estão se achegando. Aleluia. Nessa passagem nós vemos o cuidado que Deus tem com as nossas vidas. Às vezes por questões que, humanamente falando, vamos achar assim, é insignificante. Para que Deus? Por que Deus iria se incomodar com uma questão minha, uma questão do meu filho? É uma prova só, eu vou orar. Deus vai se comover por isso. Mas Deus nos prova que tudo em nossas vidas tem um significado muito forte. Tudo. Por mínimo que seja a olhos humanos, para Deus tem um grande valor. Um grande valor. E então eu pude refletir que a nossa vida pertence ao Pai, é emprestada. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo, nós temos que cuidar bem, porque é templo do Espírito Santo. E aí então precisamos nos abster das drogas ilícitas. Nós temos que nos abster
Eu digo drogas ilícitas porque existem as medicações importantes ao ser humano, que Deus cura, faz milagres, eu creio, porque eu creio no poder sobrenatural do nosso Deus, mas eu creio na sabedoria que Deus libera para que a ciência produza também as medicações. E aí nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, por observar também que os nossos filhos, eles são emprestados e nós precisamos cuidar bem. Nós vamos ter que prestar contas ao Senhor pela integridade dos nossos filhos, física. E o mais, nós vamos prestar contas ao Senhor pelo espiritual dos nossos filhos. Pelo espiritual dos nossos filhos. Nós vemos nessas passagens, nós meditamos que Eliseu tinha uma formação boa, os seus pais, o pai de Eliseu, ele não havia se curvado ao Baal como muitos naquela época estavam apostatando da fé. O seu pai ficou firme com o Senhor, passou isso ao seu filho era dedicado, tanto que chamou a atenção de Elias e do Senhor, do nosso Deus. E nós vemos também nessas passagens jovens que não tinham temor, que zombaram do homem de Deus. E aí nós vemos a importância de estarmos nos posicionando com o Senhor, porque os nossos filhos, eles estão ao nosso redor brincando, mas eles estão atentos aos nossos posicionamentos. E essa observação dos nossos filhos, mesmo que distraídos, brincando, mas ligados nas nossas atitudes, lá na frente, vai fazer diferença para a vida dos nossos filhos. E a palavra nos ensina um profundo muito grande. Aleluia. Glória a Deus. A nossa família, o casamento, o cônjuge, pertence ao Senhor. E aí nós vemos que Deus, Ele quer a perfeita adoração. Deus, Ele não aceita nada que ocupe o seu lugar. O cônjuge é emprestado, mas primeiro está o Senhor. Primeiro está o Senhor. E vamos prestar contas ao Senhor também, em função disso. Nós vemos que os dons que o Senhor nos dá, eles são emprestados. Se por qualquer circunstância não orarmos mais como orávamos há um tempo, nós vamos sentir. Aquela semana onde nós não conseguimos nos aplicar muito à oração, nós sentimos. Os dons são emprestados. A variedade que temos, teremos que prestar contas ao Senhor. E lá na passagem dos talentos, em Mateus 25, nós vemos que aquele que serve, que multiplicou, recebeu mais. Foi tirado daquele que não produziu e passou para ele. O machado, um ferro, pesado, ferro pesado, flutuou na água. E o profeta perguntou: onde? Onde caiu? Não importa somente falar: Senhor, me ajude. Senhor, me ajude nisso, nisso e nisso. Ah, mas o Senhor sabe. Nós precisamos falar. Precisamos clamar. Aonde foi? Ali, Senhor. E vai fazer
fazer com que avancemos, porque o rio não é estático, o rio flui. E assim, Glória a Deus. fluir, precisamos deixar o fluir de Deus passar por nós. Aleluia. Vai passando em nossa vida, e vai passando em nossa casa, e vai passando por nossos filhos, por nossa congregação, por nossas finanças, pelo casamento, e é uma ferramenta que vai transformando, que vai dando forma na dimensão do fluir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus sim, aleluia. Oh, glória. Faz assim, Jesus. Tu és O maravilhoso. fluir do Senhor vai passando. Vai passando. Aleluia. E foi um momento de tribulação para aquele rapaz, mas em Romanos 5,3 diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos cuida. Amém. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tudo provém para o nosso Isso bem. é bom, aleluia. Todas as experiências provêm para nos lapidar. Todas as experiências são boas, perfeitas, se estivermos ligados ao Senhor em Espírito. Aleluia. Aleluia. As experiências que vamos tendo ao longo das nossas vidas, para aquele rapaz, aquela experiência mudou a história dele. As experiências que vivemos servem para nos fortalecer. Nos dias de hoje, onde todos têm pressa, estarmos esperando a ação do Senhor, traz uma experiência tremenda. Paciência. Aleluia. Aleluia. Que esta ferramenta que foi retirada, essa ferramenta que foi entregue ao jovem, olha, está aí, pode devolver. O nosso Deus hoje nos diz: está com vocês, estou enchendo vocês, os dons eu estou derramando para ampliar. Pelo que nós entendemos nessas passagens, é um derramar de poder, é um derramar de dons para ampliarmos no espiritual, para que mais vidas cheguem até Deus, para que mais vidas conheçam o poder de Deus. Glória. E nós vemos que aquele jovem ele teve uma atitude rápida, ele clamou: é meu Senhor. E nos fala em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo de angústia, tua força será pequena. Aleluia. E o Senhor, Ele nos diz nesta manhã que não nos deixará e nem nos desamparará. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Não nos deixará. Aquilo que perdeu, se clamarmos, nós podemos alcançar o resgate, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Aleluia. Senhor, vem comigo. Senhor, eu tenho que realizar tais atividades. Vem comigo, Senhor. Acordei e vou ao trabalho. Vem comigo, Senhor. Senhor, eu vou ao médico. Vem comigo, Senhor. Senhor, eu vou realizar tais e tais
afazeres. Vem comigo. Resgata comigo, Senhor. Eu não consigo, Senhor. É pesado o ferro. Como eu vou poder fazer flutuar? Vem comigo, Senhor. Aleluia. Aleluia. E o nosso Deus coloca à nossa frente e diz: pega. Aleluia. Pega. Já está aí. Eu ouvi o seu nome. Aleluia. A provisão vem do Senhor. A provisão para coisas grandes, para coisas pequenas, para coisas humanamente falando insignificantes. A provisão vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. A provisão para a família vem do Senhor. A provisão para um emocional deteriorado vem do Senhor. A restaura aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o nosso Deus faz a diferença quando nós falamos: vem comigo. Ele paralisa a ação para que as circunstâncias que queiram nos afligir. Aleluia. A provisão vem do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor possa continuar sendo o nosso provedor diário. Que o Senhor possa continuar sendo o nosso mestre, o nosso guia. Que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe o restante da nossa semana. Que o Senhor derrame a unção dobrada a cada dia sobre nós. Que o Senhor aumente a nossa fé a cada instante. Aleluia. Que o Senhor conduza os nossos passos a lugares altos em sua presença. Aleluia. Que o Senhor conduza a nossa casa, em nome de Jesus. Eu profetizo longevidade dos céus sobre a vida de cada um. Eu profetizo o renovar das forças na vida de cada um. Eu profetizo toda a sorte de bênçãos espirituais. Glória. Eu profetizo que o Senhor está cuidando das questões que estão sendo apresentadas aqui. Que o Senhor está dando ordem aos anjos a respeito das questões que estão sendo apresentadas aqui em seu altar. Ele está dando reconhecimento de que só Ele pode resolver. E que acima de tudo nós queremos a solução dele. Só nos importa a solução dele. Que o Senhor continue a derramar do seu bálsamo, não sobre cada um aqui. Que o Senhor continue a derramar da sua paz, que excede tudo e entende. Glória, aleluia. E eu agradeço essa oportunidade. Glória a Deus. Glória.